Pessoal, então, ó, oficialmente, boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Arlindo. Eu estava, assim, ansioso, até falei com o pessoal aqui, né? Poxa, eu vou marcar logo um encontro com eles, porque a gente já... Aquela turma foi uma turma muito marcante, né? A última turma nossa. Todo mundo participou muito, né? Alguém tem alguma objeção de eu fazer uma gravação desse nosso encontro, gente? Não sei se eu falei com vocês nas outras, mas a gente gravou todas aquelas aulas. A gente gravou todas aquelas aulas, né? Não, uma objeção. Porque vocês sabiam que a gente estava gravando, porque a gente colocava na plataforma, né? Essa, como não é uma aula do curso, eu vou avisar vocês então que nós estamos gravando, a gente vai colocando como acervo. E às vezes a gente usa trechos da gravação, né, para alguma coisa. Inclusive, a gente pode usar até alguns trechos na divulgação dos nossos cursos, na divulgação para os professores, né? Mas assim, sempre conversando com vocês antes, né? Tá? Então, eu acho que a gente eu não consegui, nós não tivemos oportunidade de eu falar um pouco mais sobre o Sistema X e como que nós chegamos até aqui. Alguns de vocês já tiveram esse encontro com a gente, mas tem umas coisas que eu não falei para vocês, tá? E que eu gostaria de dizer agora rapidinho, em 2 minutinhos antes da gente começar. O Sistema X, depois que eu comecei a trabalhar com xadrez escolar, eu tive uma experiência fantástica quando eu fui convocado para ser o técnico da seleção brasileira de xadrez, que disputou o Sul-Americano. E aí eu viajei como técnico, levando os meninos até 14 anos. Nós fomos para Bolívia, nós fomos para o Paraguai, eu participei de 3 competições internacionais como técnico da seleção brasileira. E eu achei assim, essa experiência me deu algumas visões diferentes sobre o xadrez escolar. E uma coisa que eu percebi era o seguinte: as crianças, os adolescentes, por volta de 13, 14 anos, eles não estudavam finais. Eles jogavam muito bem assim, abertura, eles conseguiam faziam muito exercício de tática, mas quando chegava na parte de finais, o bicho pegava. Por 2 motivos. Primeiro, porque não estudar finais mesmo, é uma cultura do... Oi, Arlindo? Oi, estou aqui. Eu pensei que você tinha falado alguma coisa, tá? Desculpa. Então, Arlindo, eu vou pedir para você silenciar seu microfone. Aí, quando você for falar, você abre, que aí eu sei quem está querendo falar. Vira nosso código, né? Vira nosso código. Vira nosso código aí. Quem quiser falar alguma coisa, gente, ó... hoje a gente vai fazer um bate-papo. Eu quero muito que vocês perguntem. É uma coisa bem bate-bola mesmo que nós vamos fazer, tá? E aí eu percebi que, além de não estudar finais, 90% das partidas chegam no final da partida com pouco tempo. Aí você tem que decidir o jogo rápido e num campo que você não estudou direito. Você não estudou muito. Você estudou tática, estratégia, abertura. E aí, eu falei assim, poxa, esses meninos... Aí eu comecei a trabalhar um pouco com eles no hotel mesmo. Eu falei, não, mas quando tá assim, finais de peões, você tem que tomar cuidado, tem que ver a oposição do rei. Comecei a dar algumas dicas, apesar de que eu não era tão... não era minha praia também assim. E aí... Um belo dia, eu senti na minha pele a necessidade de se aprofundar em finais, se estudar um pouco mais de finais, jogando uma competição. Eu vou contar para vocês já, vou mostrar para vocês já esse final, como que foi. Então, por isso que daí surgiram alguns cursos de finais de peões. Eu já conversei bastante com o pessoal da prefeitura do nível 2, né, da segunda turma da prefeitura, sobre finais de peões, os conceitos básicos, e acho que tem muita coisa que dá para a gente falar a nível escolar. Não precisa ser um assunto, um tema exclusivo de quem está competindo mesmo, está no xadrez competitivo.
E a parte de finais de peões ela é muito boa como atividade para o escolar, porque ela exige muito cálculo, muita abstração, muito cálculo mental. Então tem uma justificativa muito boa para a gente trabalhar alguns aspectos de finais de peões, tá? Então essa live de hoje eu vou mostrar para vocês os princípios básicos aí do começo de finais de peões, para vocês terem uma ideia do que a gente faz. Mais para frente, provavelmente no mês que vem, a gente deva lançar um curso mesmo de finais de peões. A ideia é que vocês tenham uma noção do que eu estou falando, para quando a gente lançar o curso, vocês saberem se vocês querem fazer esse curso ou não. E é isso. Quero que vocês perguntem hoje tudo e estamos abertos aqui, tá? Então, para motivar um pouquinho essa fala minha, eu vou mostrar para vocês um tabuleiro. Deixa eu compartilhar minha tela. Uma coisa que aconteceu comigo e vocês vão entender por que eu agi dessa forma. Olha só. Vocês estão vendo minha tela já, gente? Sim. Sim? Tá. E agora que eu transmiti a tela, chegou alguém. A Celeste. Minha amiga Celeste. Celeste é ótima. Bem-vinda, Celeste. Então, pessoal, essa posição que eu estou mostrando para vocês aconteceu numa partida minha. Boa noite. Boa noite. Aconteceu numa partida minha em 2016 ou 2017, talvez eu esteja errando aqui por um ano. E eu estava jogando o Campeonato Brasileiro Amador em São Paulo. E assim, caramba, de Juiz de Fora para São Paulo são 9 horas de viagem de ônibus, né? De carro também. E eu estava super empolgado com essa competição. E aí eu estava indo bem no torneio, jogando a categoria Sub-2000. E aí peguei o jogador, eu estava de brancas, jogando contra um jogador que eu não vou lembrar o nome agora. E cheguei nessa posição com ele, assim, depois de quase 4 horas de jogo, até mais, assim, eu pensando muito. Aí eu cheguei nessa posição e pensei assim, poxa, eu tô melhor nesse final, eu vou ganhar esse final. E eu tinha esses 5 peões brancos contra os 5 peões pretos, né? E eu estava com o cavalo e ele com o bispo. E o meu cálculo foi muito simples, né? Eu pensei assim, poxa, se eu capturo o bispo dele, ele vai capturar meu cavalo, nós vamos entrar no final de peões, só que o meu rei está muito mais bem posicionado do que o rei do meu adversário vai ficar. E a primeira lição que a gente tira aqui é o seguinte: finais de peões, a posição do rei é praticamente 90% do que você tem que pensar, né? Porque se os peões são estáticos, os peões são peças que movem muito pouco, que quase não se movem no jogo. Tem dificuldades, porque qualquer peça na frente bloqueia, né? Então, quem que vai jogar, né? Quem que vai fazer grande diferença no final de peões são os reis, né? Tô falando de finais de peões puros, né? Só peões. Lógico, quando você pega um final qualquer que tenha peças menores, por exemplo, cavalo, bispo só e peões, os reis continuam sendo os protagonistas da situação. O rei só perde um pouco a força no final quando você coloca a figura da torre, a figura da dama. Aí o rei ainda é uma peça a ser defendida. Mas quando você trabalha com finais com peças menores, né, bispo, cavalo e peões, bispo e cavalo são as peças menores, e os peões, o rei passa a ser uma peça de ataque mesmo, uma peça muito mais ofensiva. E aqui eu calculei o seguinte: se eu capturo o bispo e ele captura meu cavalo, eu vou ficar com o rei mais bem posicionado que o meu adversário, né? A questão dos peões aqui está tudo igual, tudo equivalente, né? Tudo igual, não está equivalente, né? Tem 5 peões para cada lado. Aí eu pensei assim, eu acho que esse final tá ganho para mim, né? E aí eu capturei o bispo, o rei capturou meu cavalo. Eu coloquei, deixa eu tirar essas setas aqui. Isso aqui é estudo. E aí, olha só, quando eu clico aqui em cima no Stockfish, ele me fala a avaliação da posição. De fato, o computador está falando que eu estou com 7 pontos de vantagem, ou seja, eu tô ganho, esse jogo está ganho, né? E aí eu fui jogar o meu jogo ganho.
Bem, a minha ideia é a seguinte, se eu não posso avançar para atacar os peões, porque as casas por onde eu poderia tentar passar estão bloqueadas, né? Os peões estão atacando todas as casas por onde meu rei pode passar para tentar atacar os peões. Deixa eu apagar aqui, ó. Olha lá, meu rei não passa para tentar capturar os peões. E o rei do meu adversário também vai, né? Ele conseguiria passar se ele viesse por um caminho assim, né? Se o meu rei deixar ele entrar, ele consegue entrar aqui. E o rei entrar na posição adversária é o sonho de quem está jogando finais de peões. É o rei invadir a posição adversária para capturar os peões. E aí eu tive uma ideia que foi a seguinte. Bem, eu quero conseguir passar esse peão do canto aqui, porque se eu disparar esse peão do canto, o meu adversário vai ter que se preocupar em proteger esse avanço. Aí eu vou estar com liberdade para avançar o meu rei para pegar os outros peões. Meu plano foi tão simples que foi assim, não, se eu conseguir passar esse peão, o rei vai ter que se ocupar dele e aí eu vou ter que atacar os outros peões. Né? Faz sentido? Faz, é um plano, né? Mas a forma com que eu tentei executar esse plano foi ridícula. Né? Eu pensei assim, bom, eu vou avançar o peão e depois eu avanço esse aqui 2 casas, porque se ele capturar, eu capturo e vou embora. Né? E aí, olha o que acontece com esse número aqui, que é a vantagem das brancas, quando eu avanço meu peão. Acho que até desligou a engine. Foi para 0. Significa que o jogo está empatado. Perdi toda a minha vantagem porque eu avancei este peão. Por que eu perdi minha vantagem? Né? Porque quando eu avanço esse peão aqui, o meu adversário vai conseguir trazer o rei dele para proteger esse peão. Ele não precisa avançar aqui, por exemplo, para deixar eu entrar. Ele pode deixar do jeito que está a estrutura dele, do jeito que está, e trazer o rei dele. Aí o rei dele vai ficar tão bem posicionado quanto o meu. Então, por exemplo, se ele trouxer o rei para cá, olha lá, está igual, está empatado. Né? Mesmo que eu tente o meu plano de avançar o peão lá, agora ele está com vantagem de 2 pontos. Ou seja, fiz besteira, né? Enfim, quando eu joguei esse peão para frente, meu adversário trouxe o rei, e aí a posição ficou travada. Quando eu joguei aqui, eu acho que, se não me engano, ele jogou aqui para frente. Não, jogou para frente não. Ele fez algum outro lance que ficou igual. Ele trouxe o rei. E aí eu consegui segurar, mas estou até perdendo o jogo aqui. Consegui segurar e empatou o jogo. E eu fiquei frustrado demais, porque eu sabia que eu estava melhor nessa posição. Eu sabia, mas não sabia ganhar. E fiquei mais frustrado ainda quando eu coloquei no computador e vi que eu estava realmente com uma vantagem dessa e que tinha um caminho muito mais fácil, né? Se eu avanço o peão direto aqui, a minha vantagem já disparou. Por quê? Porque se ele capturar meu peão, o meu rei já chega capturando o peão dele aqui. Né? Mesmo que ele tente trazer o rei dele, eu já tenho a possibilidade de capturar o peão dele, esse peão vai ser capturado também, e esse meu peão vai andar. Quando ele estiver chegando, se o rei for lá impedir a promoção, o meu rei vem aqui e captura esse outro. Então tá ganho o jogo. Né? E aí, poxa, eu fui lá, cumprimentei o cara, né? Falei para ele, poxa, achei que eu estava melhor, que eu estava ganho e tal. Aí ele sentou comigo, me mostrou, falou, não, realmente você estava melhor. Naquela hora, se você avança o peão direto, você ganha o jogo. E assim, é uma das lições que a gente tira do xadrez, né? A gente tem que ter humildade também para, depois de passar engolir seco uma dessa, ouvir o cara te explicar o que você deveria ter feito e tal. Mas o fato é que depois desse dia, eu falei, caramba, eu tenho que estudar finais de peões, porque um final desse a gente não pode perder, né? Beleza, isso foi um susto que eu levei. E aí, quando foi este ano, eu joguei uma partida com o André Sampaio, aqui em Juiz de Fora, que foi uma partida válida pelo torneio das Inconfidentes, né? O torneio valendo feed. E eu estava de pretas nessa posição. E eu falei assim, vou entrar no finais de peões. Eu vi que ele estava querendo trocar logo as peças, porque ele estava com pouquinho tempo.
pouco tempo e a gente já estava com uma partida muito longa. E aí eu avancei. Eu não vou analisar a posição, não. Agora não, tá? Ele capturou meu bispo, eu capturei o bispo dele. Ele capturou minha torre, eu capturei a torre dele. E aqui, nessa posição, antes de trocar tudo, quando eu joguei a torre para trocar, eu já tinha calculado até essa posição. Eu pensei, é uma posição que eu não perco. Eu posso até empatar, mas eu não perco. E aí eu coloquei em prática o pouco que eu sei de finais de peões. E também coloquei em prática aquela situação que eu vi acontecer comigo e com outras pessoas, né? Às vezes o final está empatado e você não sabe, você faz o único lance que faz você perder. E aqui aconteceu isso. O André fez o único lance que fazia ele perder e eu sabia disso. Eu falei, só vai ter uma chance. Se ele não encontrar o lance, eu venço. Porque aqui entra o primeiro conceito de finais de peões, né? Aqui eu tenho um peão que falta 2 casas para promover e o rei do meu adversário está numa posição, que é a vez das brancas, e ele vai conseguir bloquear meu peão, né? Por exemplo, se eu tentar avançar o peão para promover, é a vez dele, né? Ele joga o rei. Se eu tentar avançar o peão para promover, ele vai lá e quando eu promover, ele captura minha dama. E aí, voltamos à estaca 0. Talvez eu esteja um pouquinho melhor aqui por causa da posição do meu rei. Mas, eu sabendo que o rei dele alcançava o meu peão, eu não fiz isso, eu não avancei o peão. Eu fui para o primeiro conselho que eu dei para vocês hoje. O rei. O rei tem que estar bem posicionado. Tem que estar avançado. Tem que estar participando ativamente. O rei é um atacante. O rei é uma peça que é muito forte, porque ela ataca para todas as direções. Então eu falei, nessa posição não adianta eu avançar. Ele trouxe o rei, né? Ele tem que trazer o rei, ele é obrigado a colocar esse rei aqui, senão eu vou avançar e promover. Isso aí também eu já sabia. Porque quando eu capturei e passei a vez para ele, eu já sabia, ele vai jogar o rei aqui do lado. Tá? Porque se ele não jogar, eu promovo. Por exemplo, se ele jogasse uma outra coisa, avançasse o peão, eu promovo, né? Se ele avançar 2 casas o peão, eu promovo. Se ele jogar o rei para essa casa aqui de trás, eu promovo. Então a única casa que ele pode jogar o rei para eu não promover é aqui, tá? E aí vem o primeiro conceito, né? Eu falei da primeira ideia principal, né? O rei tem que estar bem posicionado. Um conceito prático é a regra do quadrado, que eu vou falar na próxima, daqui a pouquinho, mas já vou antecipar aqui. O meu peão, faltam 2 casas para chegar na casa de promoção. Então, se eu montar um quadrado com 2 casas de lado, 2 casas de frente, se eu montar um quadrado assim, ó, se o rei do meu adversário entrar nesse quadrado, ele alcança o meu peão. Se ele não entrar no quadrado, ele não alcança. Então, quando ele joga o rei aqui, ele entra no quadrado. Ele está dentro do quadrado, está na linha do quadrado. Então, não adianta mais eu avançar, porque senão ele alcança e captura minha dama. Então, se ele jogar para trás, veja, ele não entra no quadrado. O quadrado é isso aqui, ó. Ele não entra no quadrado. Então, eu posso avançar tranquilamente que ele não vai alcançar mais a minha dama. Tá? Então, a primeira regra que nós vamos ver é a regra do quadrado. Você conta quantas casas faltam para promover, olha na lateral, forma um quadradinho. Se o rei entrou no quadrado, não adianta correr com o peão que ele não promove. E aí, quando ele trouxe o rei, eu sabia que ele ia fazer isso. Eu avancei meu rei. Ele veio para pegar meu peão. Eu avancei meu rei. Ele pegou o meu peão. Eu avancei meu rei. Tá? Por que eu fiz isso? Por causa daquela máxima que eu falei para vocês. O rei tem que estar ativo. E aqui eu consegui uma posição para o meu rei que ele está muito mais ativo do que o adversário. Porque o meu rei tira essa casa, né? Ataca essa casa. Então o rei dele não pode vir para essa casa. O meu rei tira essa casa. O rei dele não pode vir para essa casa. O meu peão tira essa casa. O rei dele não pode vir para essa casa. Então o rei dele agora está preso aqui. O rei dele nem consegue passar por aqui, porque o meu peão tira essa casa também. O rei dele não consegue nem andar por aqui, ó, porque os meus peões tiram essa casa também. Então o rei dele está fadado a ficar nessa região aqui. E ele não pode se afastar muito desse peão
dessa base de peões dele aqui. Por quê? Porque é onde eu quero capturar. O meu sonho é pegar o meu rei e capturar esse peão, que depois eu venho capturando os outros, para tentar promover. Tá? Então, eu melhorei a posição do rei. Agora, nesta posição, o jogo está empatado. O jogo está... Quer ver? Deixa eu ligar a engine aqui, a máquina de novo. Nessa posição, o jogo está empatado. Porque tem como ele impedir o meu progresso. Eu sabia disso. Quando eu calculei essa posição, eu pensei assim, tem como, ele está empatado o jogo, só que ele tem poucos lances. Ele tem lances específicos para não deixar eu ganhar. E quando eu joguei o rei para cá, ele trouxe o rei para cá. Empatado ainda, eu joguei o rei para o lado, fiz o que a gente chama de oposição de reis. A oposição é você colocar o rei de frente para o outro, com esse intervalo aqui, né, com essas casas no meio. Deixa eu só dar uma verificada no Meet. Não, não chegou ninguém. E essa oposição serve para quê? Para você impedir o avanço do rei adversário. Então, o meu rei ataca essas 3 casas. Então, o rei adversário não pode andar para frente. Ele só pode andar para o lado. Aqui, se não tivesse o peão, né? E para trás. Então, quando eu faço a oposição, o rei adversário não pode avançar. Só pode andar para o lado ou para trás. E quando eu fiz essa oposição, foi essa posição que eu enxerguei no final. Eu cheguei nessa posição. E nessa posição, eu já sabia que o meu adversário não poderia ameaçar o meu rei. Se ele ameaçar o meu rei, ele perde o jogo. Por que eu sabia disso? Porque é o seguinte, quando ele avança o peão, dando cheque, eu vou buscar esse caminho aqui para atacar o peão dele. Então, quando eu jogo o meu rei para o lado, ele é obrigado a vir aqui para não deixar eu entrar. Para não deixar eu entrar. Aí, sabe o que eu faço? Eu perco um tempo. Eu faço um movimento de peão, passei a vez para o meu adversário. Agora é a vez dele. Se ele avançar o peão, eu capturo e aqui eu estou ganho. Porque eu estou com um peão para promover, ele vai ter que impedir com o rei, eu venho capturar aqui. Depois que eu avanço, se ele trouxer o rei para o lado, eu vou entrar aqui e vou capturar o peão dele. Né? Se ele trouxer o rei para o outro lado, eu vou entrar de cá e capturar o peão dele. Então, veja, quando eu avanço esse peão, na verdade, eu faço ele sair da oposição. Então, alguns aspectos de finais de peões que a gente tem que estudar. A oposição, né? A gente tem que contar os lances, a gente tem que sempre perceber se o adversário ou se a gente tem um tempo para perder. Porque, veja bem, eu não posso mexer esse peão aqui de trás, porque o peão dele captura e ele promove. Eu não posso mexer esse peão aqui, senão o peão dele captura. Já vai me dar trabalho aqui, vai ter algumas dificuldades. Então, praticamente, essa expressão que no xadrez a gente chama de zug zuang. Quando você deixa o adversário em zug, quer dizer que você deixa o adversário sem lance para fazer. Qualquer lance que ele fizer, você ganha. Então, se ele avançar, eu capturo. Se ele tirar o rei, eu entro. Se ele tirar o rei para o outro lado, eu entro para o outro lado. Tá? E aqui eu sabia que haveria uma pressão muito grande, porque com pouco tempo no relógio, e com o meu rei aqui, deixa eu apagar tudo isso aqui, gente. Com pouco tempo no relógio, e com o meu rei de frente para o rei dele, em oposição, vai ser natural o adversário tentar tirar o meu rei da oposição, tá? Dando cheque. Então, era um lance tentador, é um lance que eu sabia que ele ia ficar tentado a fazer, e ele fez. O André jogou, eu saí com o rei, ele voltou o rei. Quando eu avancei, ele abandonou o jogo. Ele viu que ele estava perdido e abandonou o jogo. Foi uma partida que aconteceu há umas 2 semanas aqui, que a gente jogou presencialmente, né? Uma partida longa. E aí eu falei assim, poxa, a gente tem que estudar finais de peões, porque os jogos chegam nesses finais, a gente tem que analisar as características da posição, e não é pensando assim... Se eu jogar aqui, ele joga ali. Se eu jogar aqui, ele joga ali. Se eu jogar aqui, ele joga ali. Não. Finais de peões, a gente vai trabalhar só técnica. Né? A gente tem que entender o conceito e colocar em prática em cada situação. Tá bom? Eu estou fazendo monólogo, não. Podem perguntar, gente. Deixa eu voltar aqui no Meet para ver quem está perguntando.
Vamos lá? Nenhuma pergunta? Pode perguntar. Deixa eu ver quem chegou depois por último. O Ricardo chegou ali também. Muito legal. Pessoal, então, voltando aqui à nossa posição. Então, primeira ideia, né? Vamos pegar essa primeira posição aqui. Jogam as brancas, né? A tentação é, será que se eu avançar o peão eu consigo promover antes do rei chegar e impedir a promoção? Então a gente não precisa contar. O erro nosso é contar lance a lance, porque quando a gente conta lance a lance, a gente confunde muito fácil. Tá? Fazendo setinho no tabuleiro é fácil, né? Ó, eu ando uma casa, ele anda uma casa. Eu ando uma casa, ele anda uma casa. Eu ando uma casa e promovo. Né? Fazendo setinhas fica mais fácil de contar. Mas tem que pensar também o seguinte, ó. Se eu ando uma casa, ele anda uma casa. Se eu ando uma casa, ele anda uma casa. Se eu ando uma casa, ele anda uma casa. Aliás, ele nem vai andar essa casa, porque quando eu promovo dama, eu dou cheque. O rei tem que sair do cheque. Aí eu tenho uma dama e um rei contra um peãozinho solto aqui que vai ser capturado facilmente, tá? Então a primeira ideia que a gente tem que ter é que essa contagem de tempos, contagem de lances, que no xadrez a gente chama de tempos, a gente vai fazer mais rapidamente se a gente pensar na regra do quadrado. Então, aqui o quadrado, ó. Pronto. Se o rei preto não entra no quadrado, eu posso avançar que eu promovo. Então, a vez das brancas, avançou, o quadrado agora ficou aqui, o rei preto não entra no quadrado. Avançou, o quadrado agora ficou pequenininho, o rei preto não entra no quadrado. Avançou, promoveu. Tá? Então, a regra do quadrado... Oi. Nessa posição, ainda que fosse, às vezes, a vez das pretas, das brancas promovem. Como é que é? Nessa posição... Ainda que seja a vez das pretas, as brancas promovem primeiro. Sim. Legal. Conseguiram ver isso, gente? Conseguiram ver o comentário do Arlindo? É o seguinte. Ó, vamos lá, vou voltar aqui. Se for a vez das pretas, né? Eu vou fazer um lance aqui de rei só para passar a vez para as pretas. Se for a vez das pretas, uma casa, uma casa, uma casa, uma casa, uma casa, uma casa. Então, promoveu cheque. Ele não tem tempo de andar e promover. Tá? Então, o que a gente precisa contar no final de peões? Ao invés de olhar lance a lance, a gente faz assim, ó. É a vez das pretas. Para eu promover, eu preciso de 1, 2, 3, 4 tempos. Para ele promover, ele precisa de 1, 2, 3 tempos. Então, ele vai promover antes de mim. Tá? Se a promoção não acontecesse com cheque aqui, as brancas, as pretas promoveriam cheque também, né? Promoveriam também, e aí ficaria dama contra dama. Tá bom? Mas é mais fácil a gente pensar primeiro se o rei alcança e depois quem chega primeiro. Né? Primeiro, vamos lá, voltando aqui, a vez das brancas. Primeiro as brancas vão pensar o quê? O rei me alcança? Como que eu vou saber isso? Olhando o quadrado. Não, o rei não alcança. Então agora, se eu avançar, eu preciso de 1, 2, 3 tempos. E ele, 1, 2, 3, 4. Então eu promovo antes dele. Pronto, posso avançar o peão calmamente. Tá? Finais de peões acontece muito, porque a diferença de um jogador para o outro muitas vezes é pequena. Ninguém consegue, às vezes não consegue uma vantagem grande durante o jogo. Tá? Mas aí a gente começa a criar umas situações um pouco diferentes. Né? E nessa posição aqui, né? Será que se eu avançar o peão indefinidamente eu promovo? Será que o preto promove antes de mim? Será que eu tenho que levar o rei para algum lugar? Então, a gente vai primeiro fazer o primeiro pensamento mais simples de todos é observar o quadrado. Então, o peão branco, o quadrado dele está aqui, ó. Né? A distância que ele chega até do outro lado, mesmo tamanho na lateral. Então, o rei preto está fora do quadrado. Então, se o peão branco avançar, o quadrado vai diminuir. Ó, veja que eu faço uma diagonal, primeiro até o final, né? Se o peão branco avançar, o quadrado diminui. Aí o rei preto não entra no quadrado.
né? Opa, peraí, se eu avançar, o rei preto não entra no quadrado. Agora eu vou pensar outra coisa. E se eu avançar, será que eu promovo antes do peão preto? Vamos voltar aqui um pouquinho as setinhas. Se eu avançar, será que eu promovo antes do peão preto? Vamos ver. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 tempos. Ele precisa de 1, 2, 3, 4 tempos. Então, ó, só para tirar a dúvida. Avança 1, avança 1. Avança 1, avança 1, avança 1, avança 1, avança 1. Promove. Quando promover lá em cima, a dama que vai ser promovida captura a dama que promoveu agora. Então, se o peão branco disparar e o peão preto disparar, o peão preto vira dama antes. Tá? Então, será que não tem jeito para as brancas? Tem jeito para as brancas, né? Por quê? Porque o rei branco está dentro do quadrado do peão preto. Vamos lá, vamos fazer tudo de novo aqui. Eu vou apagar essas minhas bolinhas aqui. E se a gente perceber, ó, o quadrado do peão preto é esse quadrado aqui. Opa, passei uma casa. É esse quadrado aqui. Então, o rei branco está dentro do quadrado do peão preto. Isso quer dizer que quando o peão preto avançar, o rei fica fora do quadrado, aí eu aproximo o rei. Então, ó, se o peão preto, eu vou avançar aqui uma casa. Se o peão preto avançar, o quadrado veio para cá, o rei branco entra no quadrado. Se o peão preto avançar, o rei branco entra no quadrado. Se o peão preto avançar, o rei branco entra no quadrado. Se promover, o rei branco captura. Então, a diferença aqui é a seguinte. Quando o peão branco avança, o rei preto não entra no quadrado. Então, não adianta correr atrás do peão. E o peão preto, mesmo avançando, o rei branco entra no quadrado. Mesmo avançando, o rei branco entra no quadrado. Então, aqui as brancas vencem se elas avançarem o peão. E quando o rei chegar perto, avança de novo. Quando o peão avançar, entra no quadrado. Quando o rei chegar perto, avança de novo. Quando o peão avançar, entra no quadrado. Né? Se o rei chegar perto, avança. Se o peão avançar, chega no quadrado. Então, se resume a você manter o seu rei dentro do quadrado e evitar que o rei adversário entre no quadrado. Aí as brancas conseguem vencer. Tá entendido? Alguma pergunta? Nenhuma? Note. Vamos lá. Aplicabilidade. Exemplo 3. Agora chegou a hora da gente entender como que a gente faz para promover, então, se o rei está dentro do quadrado do peão, porém, nós temos o nosso rei para ajudar esse peão a promover. Não tem outro peão preto para a gente cuidar. Aqui a gente tem uma situação muito comum de final de jogo, porque a menor vantagem material que alguém pode ter no jogo é uma vantagem de um peão. Não tem vantagem menor do que essa, praticamente, né? Talvez um cavalo contra bispo, né? Um cavalo contra torre. Mas, enfim, em número de peças, quantidade de peças, um peãozinho a mais é o suficiente para vencer, mas não é sempre que vai vencer, depende da posição dos reis. Tá? Então, aqui é o seguinte, nós vamos aprender o conceito de casas críticas, que são casas nas quais eu tenho que posicionar o meu rei para garantir que o peão vai promover. Então, eu tenho que pensar aonde colocar o meu rei para eu ter certeza que o meu peão vai promover. E essas casas críticas estão aqui, ó. Quando você pega um peão sozinho, as casas críticas estão a 2 casas à frente do peão, uma lateral e outra lateral. Se eu chegar com o meu rei em qualquer uma dessas 3 casas, eu tenho certeza que eu vou promover. Tá? Vou dar um exemplo. Se eu conseguir trazer o rei, ó,
Vamos supor que ele joga aqui e eu entro aqui. Se eu conseguir trazer o rei para uma das três, aqui é certeza que eu promovo, independente da vez de quem jogar. Tá? Por exemplo, se for jogador das pretas, jogar o rei para o lado, né? Eu posso jogar o meu rei para o lado também, só para fazer ele para o lado aqui, um lado para o outro, e aí eu protejo as casas por onde o meu peão vai passar para promover. Mesmo que o rei tente, agora ele não pode vir para frente, ele não pode, porque aqui o meu rei protege, né, as três casas por onde o peão vai passar. E aí o rei, qualquer coisa que ele fizer, o meu peão vai embora, passar para promover. Então, por exemplo, se eu chegar com o meu rei nessa casa crítica aqui, ó, tô fazendo um movimento aleatório, tá, gente? Nessa casa crítica aqui, o rei do meu adversário estiver em qualquer lugar, por exemplo, agora a vez das pretas, né? Estiver aqui, ou a vez das pretas, ele não consegue impedir que eu promova, né? A preta vai ter que jogar o rei, eu posso avançar, aí quando o rei entrar na frente para tentar bloquear o peão, eu coloco o meu rei na frente, ele tem que sair, eu pego a casa para garantir a passagem do meu peão, e aí quando o rei andar, eu avanço o meu peão e vou promover, né? Aí fica dama e rei contra rei. Mas eu vou explicar isso melhor, calma, estou só dando um exemplo. Então, acredita em mim. Peão, pula uma casinha. Essas três casinhas são as casas críticas, onde você quer chegar com o rei. Essa é a ideia, tá? Então, eu vou fazer... Só que você tem que chegar com o rei antes do seu peão. A ideia é essa. Quando eu falo chegar com o rei, é você chegar com o rei numa dessas três, tá? Antes que seu peão chegue lá. Porque, veja bem, se você... Agora é a vez das brancas. Se você avança o peão, agora seu rei está mais longe da proteção do peão, o rei preto vai começar a chegar no peão e você já não tem mais... Está mais difícil de você chegar nas casas críticas. Né? Mesmo que você tente trazer o rei, né? Vamos colocar aqui, por exemplo... Vamos colocar numa casa assim, por exemplo, você atrapalha o rei adversário, o rei preto atrapalha o rei branco a proteger a passagem do peão. E se o peão disparar, ele ataca o peão. Então a ideia é você levar o rei primeiro para as casas críticas. Tá? A única diferença é que quando você avança o peão está na sexta casa, na quinta casa, as casas críticas agora são essas 6 aqui, ó. Tá? E aí muda um pouquinho. Quando você está lá atrás, o peão aqui ou atrás, né? Você vai sempre pular uma casa e essas 3 são críticas. Quando ele avança, aí você já tem uma situação diferente. São 6 críticas. Aqui, qualquer casa dessas que o rei chegar, você garante a promoção. Tá? Chegar antes de avançar o peão para elas. Tá? Mas só que como fazer para chegar com o rei nas casas críticas? Essa é a grande questão. Porque o rei preto vai tentar impedir que o rei branco chegue nas casas críticas. E o rei branco vai tentar chegar nas casas críticas. Então, por exemplo, se o branco vier para cá para tentar ir para a casa crítica, né, o rei preto pode vir também, né? E aí o rei preto vem aqui também. Aí o rei branco entra aqui também, aí o rei preto vem aqui também, aí o rei branco entrou na casa crítica, opa, ganhou. A branca ganha, vai conseguir promover. Agora, se as brancas não fizerem o dever de casa, fizerem lances errados, aí o rei preto não deixa ela entrar para a casa crítica. O rei preto vai ficar na frente. E aí tem um problema, quando você avança o peão, o rei preto... você mudou, as casas críticas agora avançaram também. Aí o rei preto agora vai ficar na frente do peão para não deixar o seu rei vir. Mesmo que você consiga avançar, você não consegue avançar com o rei antes do peão, você tem que avançar o peão. E isso vai causar um empate por afogamento. Quando você tentar entrar com o rei preto entra na frente. E aí, se avançar o peão, cheque, o rei entra na frente. E agora, se colocar o rei aqui atrás, afoga o jogo, não tem onde jogar. O rei preto não consegue jogar em nenhum lugar. Né? E se o rei branco não vier aqui para trás, se ele afastar, o rei preto captura o peão e acabou por empate. Claro,
esse momento eu estou só falando que são as casas críticas. Depois nós vamos ver essa técnica para chegar ali. Pergunta aí? Por enquanto, tudo tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Nesta posição aqui, que é aquele exemplo, né? Se fosse a vez das pretas agora, será que as pretas conseguem impedir que as brancas cheguem nas casas críticas? O rei preto estando mais perto, será que ele consegue impedir o rei branco de chegar na casa crítica? O rei preto estando mais longe. A questão não é só perto ou longe, é a posição que o rei vai chegar para impedir que o outro avance. Nós vimos agora há pouco que isso a gente chamou de oposição. A oposição é quando o seu rei está impedindo que o rei adversário avance. Ele vai ter que andar para o lado ou para trás. O que eu não posso deixar é que o rei adversário avance, porque se ele avançar, ele vai chegar na casa crítica. Então eu quero fazer com que ele fique ali do lado ou atrás. Então é só isso que a gente tem que pensar. O rei preto tenta bloquear o rei branco para ele não chegar na casa crítica, fazendo oposição ao rei branco. E o rei branco quer chegar na casa crítica, então ele faz oposição no rei preto. Por quê? Porque quando ele faz oposição no rei preto, o rei preto tem que andar para o lado. Aí o rei branco entra no outro. Lembra daquele exemplo da minha partida? Eu avancei o peão. Para quê? Para o meu adversário tirar o rei da oposição. Se ele tirar para a esquerda, eu entro para a direita e vice-versa. Tá? Então é essa a ideia. Então aqui o caminho para conseguir vencer é chegar numa das casas críticas. A gente conta, eu posso chegar aqui, 1, 2, 3, 4 lances e chegar nessa casa crítica. 1, 2, 3, 4 lances, ele também chegaria na casa crítica. Só que para não deixar eu chegar na casa crítica, se eu estiver vindo por esse caminho, quando eu chegar aqui, vou tirar as cores agora. Quando eu chegar nessa bolinha verde aqui, verde não, essa bolinha roxa aqui, que é o que vai me dar o acesso à casa crítica, o meu adversário tem que chegar nessa bolinha roxa aqui, que é para impedir o meu acesso à casa crítica. Então o que eu tenho que contar é o caminho até as bolinhas roxas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, ando 1, anda 1, ando 1, anda 1. Cheguei, ele não chegou ainda. Então ele não vai fazer oposição a mim. Então eu vou conseguir entrar na casa crítica. Tá? Se eu tentar entrar na casa crítica por esse outro caminho aqui, tentando chegar nessa casa crítica, deixa eu só tirar essa seta aqui. Vou tentar chegar nessa casa crítica aqui do canto, nessa verde. Eu preciso de 1, 2, 3 lances para chegar nessa casa que vai me dar o acesso à casa crítica. Para o meu adversário chegar nessa casa que dá o acesso à casa crítica, ele precisa só de 1, 2 lances. 1, 2, 3. Então, se eu tentar chegar nessa casa crítica, o meu adversário vai chegar no bloqueio, na casa de oposição. Vai impedir o meu acesso à casa crítica. Quer ver? Se eu ando, ele anda. Se eu ando, ele não anda agora. Ele perde um tempinho. Aí se eu ando para tentar ir para a casa crítica, aí ele faz oposição. Tá? Então, por que perde um tempinho? Isso aqui nós vamos ver depois, tá? É casa de acesso e tudo mais. Ele perde um tempinho porque se ele entrar aqui, aí o branco pega a oposição. Aí o rei preto vai ter que ir para o lado, aí o branco pega a oposição. Aí o rei preto tem que ir para um dos lados, aí o branco chega na casa crítica. Tá? Então a ideia é que essas casas são casas que dão acesso às casas críticas. Então, essa aqui é uma casa de acesso, essa é uma casa de bloqueio, essa é uma casa de acesso, essa é uma casa de bloqueio. Tá? Essa terceira aqui é uma casa de acesso, dá acesso a 2 casas críticas, e essa aqui é uma casa de bloqueio. Então, sabendo disso, a gente começa a perceber o seguinte: das 3 casas críticas que a gente tem para tentar chegar com o rei,
Essa do canto é a que o meu adversário tem uma maior distância para chegar. A distância dele é maior do que a minha. Eu só chego, em 3 lances eu chego na casa de acesso. E ele, 1, 2, 3, em 4, chega na casa de acesso. Então, eu sei como ganhar esse final agora. Eu vou lá para a casa de acesso de lá, porque agora meu adversário não consegue impedir que eu entre numa das casas críticas, né? Ele jogou... Ah, tá. Ele joga aqui, eu consigo pegar a oposição, ele vai ter que sair para um dos 2 lados, e aí eu pego uma das 3 casas críticas. Tá? Eu fiz um caminho mais rápido agora. Mas importante é que ali, por aquele lado, você consegue chegar. Então, são alguns conceitos que a gente tem que entender de finais de peões. Onde estão as casas críticas, né? E quais são as casas que dão acesso às casas críticas. Que aí, nós vamos ter par de casas, acesso e bloqueio. Casas de acesso, casas de bloqueio. Quem está defendendo quer entrar na casa de bloqueio fazendo oposição. Quem está atacando quer chegar na casa de acesso fazendo oposição. Tá? Igual aconteceu aqui, ó. Jogou aqui o rei preto, é uma casa de acesso, que as casas críticas são as verdes. A casa de acesso correspondente àquela casa de bloqueio preta é essa aqui. Aí o rei branco entra fazendo oposição. Quando ele sai, ele pega a casa crítica. Tá bom? Esse é o primeiro conceito mais básico dos finais de peões, que é a questão da casa de acesso e a casa de bloqueio. Tá? Se as brancas não conseguirem fazer isso, por exemplo, vamos supor que o jogador das brancas tenha dado uma escorregada aqui, né? Aí quando ele tenta entrar, o preto bloqueia. Mesmo o peão estando longe, as pretas conseguem empatar esse jogo, porque eles pegaram a oposição. Então, as brancas não conseguem entrar na casa crítica. Se ele colocar aqui para o lado para entrar em uma das casas críticas, o rei preto fecha, não deixa ele entrar na casa crítica. Se ele colocar para o lado, o rei preto não deixa ele entrar na casa crítica. Aí o jogador das brancas perde a paciência e avança o peão. Quando ele faz isso, ele piorou a situação, porque a casa crítica agora está aqui na frente, está mais longe do rei branco ainda. Aí o rei preto vai ter que pensar o seguinte, ó. Quando o rei branco entrar numa das casas de acesso, eu tenho que entrar numa das casas de bloqueio. Então, aí o rei preto vai ficar só esperando, ó. Beleza, então vou chegar para trás aqui. Opa, vou chegar para trás. Vou colocar em qualquer lugar aqui, deixa eu ver. Se eu chegar para trás aqui, colocar para trás aqui, a casa de acesso, a casa crítica está aqui, né? Ué, não, aqui não. Aqui ele vai pegar a oposição, né? Aqui ele vai pegar a oposição, fiz errado. Então o rei preto vai fazer isso aqui, ó, para não deixar o rei branco entrar nas casas. Aí piorou, né? Que se ele avançar o peão, ficou mais difícil ainda. O rei tem que ir na frente do peão, né? Aí as pretas conseguem facilmente, olha lá, bloquear a entrada do rei branco. Se der cheque, bloqueia. Toda vez que o rei entrar aqui em oposição, nessa forma, o correto para as pretas é voltar reto. Por que voltar reto? Porque se ele voltar reto, né, ele dá condições das pretas irem para qualquer uma das 2 casas de bloqueio. Ao passo que se ele voltar na diagonal, ele não consegue depois vir para essa casa de bloqueio. Aí as pretas conseguem entrar aqui. Tá? Aí se ele avançar, se ele tentar bloquear, avança, aí vai ter que sair, avança para proteger a promoção e aqui as brancas ganham. Então, assim, toda vez que colocar o rei de frente, o defensor volta reto. Porque na hora que ele for para um lado, você bloqueia. Aí se ele avançar, você volta. Se ele voltar, empata. Tá? Então aqui é um detalhe. É um detalhe de um tempo. De um tempo você entra na casa crítica ou não. Foi esse erro aqui das brancas de fazer um lance para o lado. Tá? Então, casas de acesso são casas que vão te levar para a casa crítica. E para cada casa de acesso, você tem no defensor uma casa correspondente lá para você bloquear. Na verdade, a gente chama de casas correspondentes. E aí nós vamos ver depois quantas casas de acesso às casas correspondentes. Aí tem conceito de casas adjuntas, casas conjugadas e tudo mais.
Tá legal? Deixa eu ver um outro exemplo aqui, ó. O exemplo 2. Pessoal, desculpa, eu não tô... agora eu fui olhar o chat. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone, porque eu tô olhando lá, né? Aí não tá dando para ver o chat. Ronduda perdeu um final de peões contra Calcio. Foi pela oposição, por um erro. Para eles é um erro assim. Para a gente acha que não pode mais errar essas coisas, né? Mas para eles é um erro absurdo, né? E acontece mesmo. Às vezes é uma coisa muito é um detalhezinho, né? Um detalhe assim. Às vezes a pessoa, o peão que anda duas casas, que anda uma casa, você esqueceu que ele poderia andar duas casas no primeiro movimento e isso faz toda a diferença, né? Um erro comum para as crianças é tentarem disparar o peão, né? Igual aqui, esse exercício é muito fácil, né? Poxa, eu quero promover para vencer. Só que tem um rei ali impedindo. Então, antes de sair empurrando o peão para frente ou mexendo o rei para qualquer lado, é só lembrar do conceito. Bem, se o peão está aqui em C2, as casas críticas pulam um quadradinho, essas 3 são as casas críticas. Se eu pisar numa delas com o rei antes do peão chegar, eu sei que eu ganho. Então, pisei, acabou, brancas ganham. Agora, como ganhar? Né? O problema não é... Você já sabe que está ganho. Agora, como ganhar? Né? O rei preto vai tentar ficar na frente do caminho do peão. O que a gente tem que fazer? Avançar o peão sempre em último caso. Você primeiro prepara para avançar o peão. Olha lá, ó. Vou pegar a oposição, porque quando o rei sair, eu entro para outra diagonal, né? Porque aí eu estou driblando o rei, estou avançando mais. E agora eu sei que quando eu avançar o peão, as casas críticas vão vir para cá. E eu já estou lá pisando nela. Então, com certeza, eu melhorei. Se o rei preto tentar impedir, eu avanço o peão, a casa crítica está aqui. Então, continuo com o jogo ganho, porque eu garanti que eu estou na casa crítica. Se o rei voltar, bem, eu quero avançar o peão. Mas quando eu avançar o peão, a casa crítica andou para frente. Então, antes de avançar o peão, se bem que aqui eu não posso, antes de avançar o peão, trazer o rei, porque o meu adversário pode trazer o rei para cá, e aí eu não posso mais avançar o peão. Tá? Mas aqui neste caso, a gente pode avançar o peão uma casa. Quando o rei jogar, a gente vai chegar na casa crítica. Isso aqui é importante, sempre o peão atrás do rei. Se eu estivesse avançando, passando o rei com o peão, aí eu estaria cometendo erro. Então, por exemplo, se o rei preto voltar, eu quero chegar nessas casas críticas. Então, de novo, o conceito. Para entrar na casa crítica, eu tenho essa casa de acesso que tem essa casa como bloqueio. Então, se eu faço oposição, ele sai do bloqueio, eu entro na crítica. Tá? Aí ele vai tentar voltar o rei. Beleza, você pode avançar? Pode, porque você não está passando o seu rei ainda. E agora, quando você avança, a casa crítica está aqui, ó. Porque quando o peão chega aqui na frente, na quinta fila, as casas críticas são todas essas. Agora está ganho, continua ganho. Se o rei sair para o lado, fazendo oposição, poxa, agora eu estou perdido? Não. Olha lá. O que acontece se eu chegar o rei para o lado? Ele faz oposição. Se eu chegar o rei para o lado, ele faz oposição. Então não adianta eu ficar mexendo com o rei para o lado aqui. Né? Então aqui eu vou ter que avançar o rei. Ele sai aqui. Aí eu avanço o peão de novo. Ele vai ter que sair da frente, porque ele não pode andar para os lados. Saiu da frente. Aí eu protejo para promover o peão. Então aqui eu pude passar o meu peão, porque quando o peão chegou na quinta, as casas críticas são todas essas, né? Tá ganho o jogo. Só tem que ter um pouco de cuidado para não cometer um erro. Porque quando o rei pegou a oposição, né? Aí você, sei lá, joga o rei para cá, ele pega a oposição, você joga o rei para cá, ele pega a oposição, você joga o rei para cá, e empatou por repetição. Você não está conseguindo andar com o peão, né? Se ele até parou aqui. Então aqui ele joga o rei para cá, ele pegou, você tira o rei, ele pegou, aí você pode avançar o peão tranquilamente, aqui não vai afogar, tá? Por que não vai afogar? Porque quando ele chegar para frente do peão, quando você avança, ele tem que fugir com o rei. Não tem outra casa. Aí você
continua indo. Tá bom? Então, saber que está ganho é um bom sinal. Você já sabe que é só calcular que você vai achar os lances, né? Agora tem que tomar cuidado na hora de executar. Sempre casa de acesso para casa crítica, casa de acesso para casa crítica. Então, 3 casas à frente do peão, pulando um quadradinho. Peão andou, a casa crítica mudou para frente. Né? Peão andou, a casa crítica mudou para frente. Peão andou, a casa crítica, quando ele chega na quinta, andou para cá. E aí, ó, aqui as brancas vão perder o peão. Claro, estou só mostrando onde está a casa crítica, né? Porque o rei tinha que estar lá para ajudar o peão. Quem tem que chegar na casa crítica? O rei. O rei primeiro. O rei chegou, aí o peão vai depois. Tá? Então, esse exemplo aqui, jogam as brancas, aí eu quero ver. É muito fácil, né? Agora, se eu jogar aqui, ele vai jogar aqui, eu vou jogar aqui. Não, não pensem nisso. Você tem um peão, onde estão as casas críticas desse peão, né? Como o peão está na quinta linha, essas 6 casas são críticas, tá? Então você tem que entrar numa delas. Então, eu quero entrar aqui. Aí ele pegou a posição. Não tem problema. Caiu naquele exemplo que nós fizemos agora, né? Eu quero entrar aqui. Independente de onde ele jogar, tá? Já pode... Aqui, ó, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui você já protege as 3 casas por onde o peão vai passar. E o rei não pode vir aqui, porque o peão não deixa, né? Você primeiro garante ali a proteção, tá? Porque aqui pode cometer algum erro, né? Se avançar o peão aqui, ele joga aqui, aí dá certo. Avança o peão aqui de novo, ele sai aqui, aí você protege lá depois, ele sai, aí você promove. Tá bom? E aí, o sonho de quando você está no final de peões assim, é entrar esse final de damas, dama e rei contra rei. Porque numa dessa, né, é certeza que você vai vencer o jogo, né? Basta você coordenar aqui a dama e o rei. Eu gosto muito de prender o rei para não deixar ele ir para muito longe, para ficar mais rápido o cheque, mate, né? Olha lá, prendo o rei no retângulo. Quando ele mexer, eu posso diminuir esse retângulo. Eu gosto também de colocar assim a dama bem longe do rei, para não ter perigo de afogamento, só que eu preciso levar o meu rei lá para ajudar. Então, sem levar o rei, a gente não consegue promover, não consegue dar o checkmate, né? Então aqui, ó, por exemplo, aí eu posso dar cheque aqui já de cara, ele vai voltar para o canto, tabuleiro, aí eu preparo o checkmate com a dama e o rei contra rei, né? Sempre prendendo o rei, chegando na beiradinha. Tá legal? Pessoal, eu queria conversar isso com vocês hoje sobre finais de peões. Basicamente, o básico é isso, tá? O que a gente pode trabalhar além disso? Primeiro, ampliar as casas críticas, enxergar e identificar as casas críticas quando tiver 2 peões, 3 peões no tabuleiro, peão conectado, peão isolado. Identificar a casa crítica, é chegar na posição e falar onde eu tenho que chegar com o rei para ganhar esse final. Depois que identificar a casa crítica, você vai ver as casas que dão acesso às casas críticas. Então, se você conseguir ganhar a casa de acesso, significa que você chega na casa crítica. Depois, quais são as casas que vão dar acesso às casas de acesso? Por que fazer essa cascata? Porque essas coisas estão longe do seu rei. Quando você vai ampliando a análise para ver essas relações, você consegue chegar em casas mais próximas do seu rei. Então, você conhecer quais são as casas críticas, as casas de acesso, as casas adjuntas, as casas correspondentes, faz com que você, peraí, agora eu consigo analisar, chegar nesse final de peões e saber onde eu tenho que ir para ganhar, para conseguir passar o meu rei. Tá? Então, conceitos básicos que a gente ensina para os meninos na escola: regra do quadrado, oposição, a questão da casa crítica, como é que faz para passar com o peão para promover, são coisas que a gente fala na escola. Coisas que a gente precisa para a gente jogar um pouco melhor, aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Tá bom? Agora eu quero que vocês façam perguntas, que eu estou falando aqui, ó, tem 1 hora e não parei. Já são 8h10, gente. Eu tenho uma reunião agora 8h30, por isso que eu
eu queria fazer rápido hoje, tá, gente? E aí, Ronaldo, o que você achou do que você viu? Você é um cara que já conhecia tudo isso, né? Mas eu gostei, é sempre bom a gente rever essas questões, né? Esses temas básicos, né? Que a gente não pode errar, justamente quando o relógio está na nossa cabeça, pressionando, entendeu? É nesse momento que você tem que ter a teoria para jogar rápido, né? E Isso. conhecer essa oposição ao rei, conhecer as casas críticas, isso aí ajuda bastante nos finais. E com certeza que você jogando, você tem e vai cair nessas funções. Sempre. Não tem como fugir. Isso. Ô, Ronaldo, eu não sei se você conhece o livro do Herman, o Peões Mágicos, você conhece? Não, eu já ouvi falar, mas eu não conheço. Eu tenho um livro de finais aqui, né? Mas ele é bem antigo, mas me ajuda. Eu quero ver alguma coisa. Então, ô, Ronaldo, ele saiu aqui o negócio aqui, peraí. Não sei porque que ele não tá vendo aqui minha tela. É o seguinte, tá vendo minha tela? Tô vendo. Tá. No livro do Herman, eu fiz um estudo do livro, seguindo o livro, todos os capítulos do livro, tá? E aí, ele começa... Essa composição é famosa do rap, né? Ah, essa aqui sim. Eu conheço. Mas olha só, a gente vai ampliando a complexidade de análise do final de peões, conforme as indicações do livro. Aí entra em peões bloqueados, entra em estrutura já com cavalo e tal. Mas o interessante é você pegar uma posição assim, ó, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo que estava aqui com... Isso aqui são minhas aulas, tá? Casas críticas... Herman Klaus. É pegar posições mais complexas um pouco e não assustar. Por exemplo, essa posição aqui. Poxa... O que as brancas vão fazer, né? Será que as brancas capturam esse peão? Aí o rei não pode capturar, né? O rei vai ter que sair. Será que as brancas deixam capturar? A gente tem uma intuição, né? A gente fala assim, não, vou capturar o peão. Ó, capturei o peão, dei cheque. Aí o rei saiu. Poxa, e agora perdi os 2 peões. Né? Perdi os 2 peões. Né? E sabe o que é mais grave nessa posição? É que o cara não pensou que quando ele perde os 2 peões... O rei do adversário caiu na casa crítica. Exatamente. Ou seja, está ganho para as pretas. Né? Então as brancas pegam uma posição dessa e falam assim, poxa, se eu capturar o peão, eu vou ganhar um peão. Aí o rei vem e captura os 2. Né? Agora, peraí, se eu não capturar o peão, se eu mexer com o meu rei, né? Aí ele captura meu peão, aí eu vou ficar enrolado, porque eu tenho que ficar preocupado com esse peão e o rei dele vai chegar. Então aqui eu acho que ele vai ganhar isso de qualquer jeito, não tem jeito, né? É complicado, né? Mas aí, se capturar o peão com este peão aqui, o que acontece? O rei pode vir por aqui para pegar o peão, né? Ou pode vir por aqui, né? Tanto faz. Né? Concorda ou não? Né? Agora, se o rei vier... tanto faz. Se o rei vier por aqui, o rei branco vem aqui... Né? Aí o rei preto pegou posição aqui, ó, e vai pegar esse peão. Mas aí as brancas fazem o seguinte: as brancas avançam o peão. E agora? Agora, se o rei preto voltar, o rei branco vem. Aí quando o rei preto atacar, o rei branco chega. Né? O rei branco... Então agora e se capturar com o peão? Aí o rei preto vem, se o rei branco vier, o rei preto vem e depois captura o peão. Mas aí as brancas têm uma outra loucura para fazer. Pode avançar o peão. Quando a branca avança... A única forma de empatar aí quando as brancas avançam o peão, o peão captura. Aí aqui mudou completamente a posição. Ó. A casa crítica está aqui na frente e o rei preto está longe da casa crítica. O rei branco consegue bloquear o rei preto e chegar na casa crítica. Saca? Então essa posição você conhece, né? Então é uma posição em que as brancas, praticamente qualquer coisa que elas fizerem, que elas vão perder, a não ser que ela entregue os peões
para fazer o peão adversário avançar e a casa crítica chegar mais perto do rei. Fantástico isso, né? Agora, o jogador não consegue pensar isso sem ele conhecer as ideias de casa crítica, de casa de acesso e tal, né? Mas é muito legal, muita coisa. Aqui também a solução é... E, enfim, é esse tipo de coisa que a gente vai se preparando, né? Beleza, deixa eu voltar aqui no... Tirar minha tela aqui e voltar no Meet. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? João Menila, a gente conversou pouco. Você não falou o que você achou do outro curso pro pessoal, não falou... Ah, eu peguei o texto de vocês naquele questionário que vocês responderam, tá? Muitos elogios, eu queria agradecer pessoalmente. Hoje eu pensei que ia estar todo mundo aí, eu ia agradecer pessoalmente todo mundo. Mas fiquei muito feliz com os comentários de vocês. Então, eu vou encerrar hoje porque eu tenho uma reunião daqui a pouquinho, tá, gente? Então, o que eu vou fazer? Oi. Só uma pergunta. Diga. Quando eu ouço a palavra checkmate, nossa, dói no fundo do peito. Isso é normal? É normal, viu? É porque, assim, chega uma hora no jogo de xadrez que a gente para de falar cheque e checkmate, né? Quanto mais você vai pegando experiência... Porque na realidade não é obrigatório falar durante a partida cheque nem checkmate. Mas a gente acaba assim, quando tá começando a jogar, fala, né? Mas assim, não precisa falar, só da gente ver o que tá acontecendo, já dói no peito e dói bastante, né, Ronaldo? Aquela sua derrota, você vai lá marcar o resto da vida. Vai sim. Aqui, ó, então, mais alguma pergunta? Celeste chegou depois. Já tinha visto uma aula dessa, né, Celeste? Vimos, nós tínhamos essa aula sim. Já na aula. Isso, mas e aí, valeu a pena rever ou vocês já sabiam tudo? Não, sabia tudo. Eu tô atropelando o Celeste. É sempre bom rever, olhando, porque a gente não guarda tudo, não. Não guarda, não. A gente só guarda... A gente só guarda quando a gente... Tudo fácil, mas a gente fazendo, né, não? Isso. Agora eu vou dar uma dica para vocês todos, tá? A gente só guarda quando a gente está ensinando para alguém. Se você preparar para ensinar o básico disso que eu falei hoje, o que eu falei hoje, se você separar isso para ensinar uma pessoa e começar uma vez, aí você para no meio do caminho e fala, não, esqueci tudo, aí tenta de novo. Depois que você começar a organizar o raciocínio desse conhecimento no seu cérebro para ensinar, aí você memoriza de vez. Eu demorei um tempo bom para poder ensinar, para falar sobre finais de peões, por causa disso, de sentir a segurança. Aí esqueci, será que tem que decorar? É tudo lógico, aí você começa a enxergar as lógicas, tá? Mas realmente não é fácil. Pessoal, eu assisti a série da Netflix, eu achei maravilhosa, eu gostei muito. Eu acho que vocês poderiam assistir, tem muita coisa importante, interessante na série do Gambito da Rainha, tá? O pessoal tá comentando, fazendo crítica, esquece um pouco essas críticas, vai como hobby, como lazer, assistir lá a série, que é muito interessante, tá? Eu gostei, não indico para as crianças, eu achei pesado para indicar para as crianças a questão do uso de droga, uso abusivo de álcool, eu achei pesado para indicar para as crianças, mas pra gente eu achei muito interessante, tá? Fica a dica aí, o Gambito da Rainha, uma série que saiu no Netflix essa semana. Muito boa mesmo. Como você falou, realmente não é adequado para criança. Né? Você não vai botar uma criança para assistir utilização de comprimido, de droga, de álcool. Está fora de questão. Mas para um adulto que gosta de xadrez, que está lidando com xadrez, vale a pena muito, vale muito mesmo a visibilidade. Eu acredito, né? Não sei se eu já comentei com você, o autor da série, ele coloca a vida de Fischer em cima da pele feminina, entendeu? Da personagem feminina. Eu ouvi... Aquelas passagens todas sobre Fischer. Né? Claro, tem a droga, né? Tirando
Eu ouvi alguns comentários nesse sentido, Ronaldo, mas esse livro ele foi escrito há muito tempo, né? Essa série foi baseada num livro. E esse livro eu não sei que ano que ele saiu. Cara, eu não sei, assim, as frases, tem muitas frases do Fischer, tem muita frase de outros enxadristas, né? Mas a história não tem muito a ver, né? Porque o Fischer não morou em orfanato, né? Apesar dele... Não, é uma parte da... Mas, por exemplo, o único jogador que eu tenho conhecimento que aprendeu a falar russo para ler os livros do soviético foi o Fischer. O único jogador que foi lá enfrentar o russo e conseguiu vencer, né? E brigou com todo a União Soviética sozinho. E sozinho aprendeu a falar russo. Olha só, estou escutando a história. Tem uma passagem na... Tem. Que bate exatamente com o que o Fischer fez, né? E aquela coisa também predestinada de Fischer, de querer vencer os soviéticos, né? O melhor do mundo e vencer os soviéticos, ela mostra também aqui, né? Mostra. Campeão soviético, né? E assim, se tiver uma segunda temporada, eu não sei se vai ter, se tiver uma segunda temporada, eu fiquei curioso, porque... Ah, não, vou dar spoiler aqui não, desculpa. Não. Eu fiquei curioso. Não. Mas, eu indico, viu, Tidinha? E vou te falar uma coisa, eu não consegui parar de assistir. Eu assisti tudo seguido, que é muito longo, né? Cada capítulo tem 1 hora. Foi, eu assisti 2 capítulos num dia e os outros todos no outro. Ele já estava na minha lista, e aí quando ele entrou no dia 22, na sexta-feira, foi uma pancada só. Pá! Beleza. Pessoal, vou me despedir então. Vou me despedir de vocês dizendo o seguinte, ações desse tipo, encontros rápidos de 1 hora aqui no Meet, para vocês que fizeram os cursos, nós vamos fazer próxima semana, provavelmente sobre um pouco de tática. Eu não vou me aprofundar nos peões, porque a gente tem um curso de peões e esse curso ele é comercializado. Então eu falei assim, peraí, eu vou mostrar para o pessoal um pouco de tática, um pouco de peões, um pouco de estratégia, mas não posso dar para eles o curso que os outros estão pagando, né? E também eu preciso que as pessoas comprem nossos cursos. Oi. Eu só queria dizer que foi muito válida essa sua iniciativa, assim como a sua iniciativa dos vídeos de tática, né? Do 12º vídeo. Muito bons, né? E essa iniciativa sua, eu dou parabéns a você, espero que você continue, né? E cada vez mais eu estou me tornando parceiro e da Isabela, né? Porque a Isabela também, hoje eu já assisti o vídeo dela. É isso aí, obrigado. Né? Ela tem uma baqueada. Mas eu tô achando que ela tá terminando essa série, deve começar outra logo. Porque... Ela continua. Vamos para outra variante, né? Isso aí. Beleza. Eu também agradeço muito, né? O senhor está passando aí os ensinamentos pra gente, sabe, com toda a gentileza, né? Uma promoção que o senhor faz aí, essas questões táticas, passa pra gente aí numa boa, com toda a boa vontade, né? Então, realmente é plausível que todos nós estejamos aqui assistindo de coração, porque é muito especial, né? Cada momento desse, sabe, pra gente que está aprendendo, é muito especial. Muito obrigado. Arlindo, que isso. Eu que agradeço a presença de vocês e enquanto eu puder e tiver força, eu tô aqui porque é o que eu amo fazer, né? E eu tô aprendendo muito também, né? Obrigado, viu, Arlindo? Fala, Juvenila. Claro, mestre, eu agradeço. Aqui, eu gostei muito também e pratiquei, né, os jogos adaptados, como eu tinha falado, eu queria ter desde ia trabalhar a diversidade. Aí eu aproveitei os jogos adaptados para fazer algo legal para os meninos. Logo, nós estamos trabalhando à distância, né? Fazer algo retrato para fazer um jogo de memória. Legal. Ficar aí eu posto. Muito legal. Sim, manda lá pra gente. Para todos os colegas. Maravilha.
Muito bom, muito bom. Passa mesmo, eu quero. Valeu, gente. Ó, então, mas podemos ir? Eu tenho uma reunião agora 8h30, tá bom? A gente tem uma... Boa noite, Celeste. Boa noite. Tidinha quer falar? A gente ficou entre os 10 primeiros no circuito agora. Foi classificar. Ó, que maravilha. Agora está indo embora para o Rio Grande do Norte. Ixi, Maria. Mas lá vai achar xadrez. Muito bom, Tidinha. Nós vamos falar para vocês depois do torneio, tá? Da prefeitura, e aí eu coloco no grupo lá. Vai ser em novembro, tá? Já mês que vem. Boa noite. Agora eu vou. Tchau, tchau. Tchau.